Sejam bem-vindos e vamos a mais uma resposta bíblica. O que é e o que significa batismo de Moisés? Vamos ler o texto primeiro para melhor compreensão. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Batismo na Bíblia tem alguns significados. Para responder esta pergunta, eu vou falar do significado que dá a resposta à pergunta. Batismo também simboliza uma passagem para uma nova vida. Veja, o batismo em Moisés foi quando passaram pelo mar, quando saíram do Egito, sentido a terra prometida. O batismo de Moisés foi uma passagem para uma nova vida. E isso está em harmonia no Novo Testamento, em Romanos capítulo 6, verso 2 e 4, ao 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja que tem relação e está em harmonia um texto com o outro se analisarmos e estudarmos os dois textos. Batismo, aqui em Romanos, que Paulo escreveu, simboliza uma passagem para uma nova vida com Cristo. Quando mergulha, morreu para o mundo, e quando sai das águas, ressuscitou com Cristo para uma nova vida fora do pecado. Senão, não passa de um banho d'água. É um banho simbólico, que simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Mergulha, morreu para o mundo. Quando se levanta para uma nova vida com Cristo. É um banho simbólico, que não remove pecados. É apenas uma simbologia, como foi no caso do batismo de Moisés. O ritual da purificação já existia desde o Velho Testamento. No tabernáculo feito por Moisés tinha uma pia onde o sacerdote se lavava. A água simboliza purificação, mas é apenas simbólico. Em 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É apenas simbologia. Batismo de Moisés foi uma prefigura de Cristo. Ser batizado em Moisés significa que Israel foi trazido a um contato com ele como mediador. Moisés, o mediador. É uma figura de Cristo, um tipo daquele que haveria de vir. Desta forma, a condição deles foi transformada de escravidão à liberdade, semelhante à igreja, livre do pecado e da lei, e agora vive com Cristo na graça. Da mesma forma, o batismo de Jesus leva para uma nova vida. Para os judeus, morreram para o Egito, e para os cristãos, morreram para o mundo. Egito simboliza mundo. Da mesma forma que os judeus não podiam mais voltar para o Egito, os cristãos não podem mais voltar para o mundo. Então Moisés foi um tipo de Cristo. Assim como Moisés conduziu o povo para uma nova vida fora do Egito, assim Cristo conduz os cristãos para uma nova vida. Veja que Paulo disse: andemos em novidade de vida, uma nova vida. Tem que haver uma mudança interior para depois se batizar. Batiza porque é salvo e não para se salvar. Senão é um banho d'água. Batismo em pecado lavou o quê? É o banho simbólico que lava o pecado. Lavou o quê? Veja que todos foram batizados em Moisés, mas Deus não se agradou da maioria deles. Veja o verso 3 ao 6, vamos ler e refletir. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual,
porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Viu? Simbolizava Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, da mesma forma que foram batizados em Moisés e não foram salvos, da mesma forma hoje o batismo não salva. O batismo hoje, nas igrejas, ou na maioria, está associado à religião. É a porta de entrada para a religião. Só passa a somar e passa a ser mais um quando se batiza. Né? E por isso batizam pessoas de qualquer jeito, pessoas que nem sabem o que é evangelho. E eu conheço igrejas que fazem isso, que não fazia isso há anos atrás e agora faz. Só não vou dizer o nome. Da mesma forma que foram batizados em Moisés e não entraram na terra prometida, hoje será a mesma coisa. Pode se batizar, mas se não houver conversão, não será salvo. Veja em Atos capítulo 8, que cita o caso de Simão. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Mas em Atos capítulo 8 diz que Simão creu e foi batizado e ficou junto com os apóstolos. Mas ele não se converteu. O que foi que Pedro disse para Simão? Arrepende-te desta tua iniquidade, pois o seu coração não é reto diante de Deus. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, mas Simão creu, foi batizado e não era salvo. A Bíblia é um livro para ser interpretado, senão vira confusão. E vou ler aqui o comentário da Bíblia Pentecostal acerca de 1 Coríntios 10, do texto que eu li aqui, né, do batismo de Moisés, acerca de Israel, que todos foram batizados em Moisés, mas não foram salvos. Então está assim, abre aspas. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus, por causa da conduta pecaminosa. E isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos da experiência de Israel. Então, todos foram batizados, mas foram rejeitados pelo pecado. No verso 5 diz, foram prostrados no deserto. Os israelitas foram alvos da graça de Deus no Êxodo, foram libertos da escravidão, batizados, divinamente sustentados no deserto. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por eles no deserto. Perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. Viu? É isso aí então. Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.